Olá! Na continuidade da nossa conversa sobre dosimetria da pena, e eu queria aqui fazer um convite para as pessoas se inscreverem no canal do YouTube Davi Tangerino Direito Penal, até para saber quando é que novos conteúdos surgem, para a gente poder ouvir a devolutiva de vocês. Agora nós vamos conversar um pouco sobre a primeira fase, o cálculo da pena base. Nós vamos falar do artigo 59 do Código Penal. Eu falei na nossa última conversa que o juiz tinha que levar 8 coisas em consideração, para fixar a pena base. Então, o primeiro passo, o passo zero, é entender o ponto de partida do cálculo. O ponto de partida do cálculo é a pena mínima do crime. E aqui é preciso tomar um cuidado. Às vezes o aluno ou o operador vai lá para o homicídio. Aí começa a calcular a pena, lá usando a pena base do caput. E depois ele descobre que ele estava analisando um fato qualificado, um crime qualificado. O mesmo poderia acontecer com um crime privilegiado, Então prestem atenção. O crime qualificado é aquele crime, aquela forma especial de um crime que recebe uma nova pena mínima maior. E o privilegiado, uma nova pena mínima menor. Este é o seu ponto de partida, o qualificado ou o privilegiado, certo? É preciso ver a nova pena mínima dada pelo tipo penal. Então o juiz deverá olhar culpabilidade. E aqui é muito importante não fazer confusão. Culpabilidade é uma das categorias do delito, Crime é fato típico, jurídico e culpável. Aqui, se eu estou calculando a pena, é porque eu já cheguei à conclusão de que o indivíduo é culpável. Então, pela interpretação média dessa figura, culpabilidade, o juiz deve levar em consideração se aquele ato era particularmente reprovável, certo? Então, quando a reprovabilidade for maior, pode haver um acréscimo de pena, e ao contrário, quando a reprovabilidade for particularmente menor, o juiz poderá diminuir a pena com base nessa variável. 2. Antecedentes. E aqui é preciso tomar um cuidado enorme. Antecedente é uma coisa, reincidência é outra, certo? Diz o Código Penal que reincidência é alguém cometer um crime, um novo crime, depois de transitado em julgado o primeiro crime. Então, eu sou acusado do fato A, sou processado, esse processo transita em julgado, depois eu pratico um crime B. Sou reincidente. Mais do que isso, o Código Penal fala o seguinte: esse é o instituto da reincidência. Eu vou fazer um recorte na reincidência. Eu só vou considerar o sujeito reincidente quando este novo crime tenha sido praticado 5 anos após, até 5 anos após, o cumprimento da pena ou a extinção da punibilidade, certo? Sob uma maneira de não estender para sempre o efeito da primeira condenação. Isto é reincidência. Se houver reincidência, esquece o antecedente aqui, porque reincidência será cuidada na segunda fase. Não vamos incorrer em bis in idem. Davi, o que eu posso levar em consideração nos antecedentes? Ação penal e inquérito em andamento pode? Não pode. Súmula 444 do STJ. Então, o que sobrou aqui seriam ações penais transitadas em julgado ou, eventualmente, numa interpretação mais punitiva, pelo menos condenações não abarcadas pela reincidência. Correto? Então, culpabilidade, antecedente, conduta social, como o sujeito conduz a sua vida. Data vênia, há quem sustente que nenhum desses 8 quesitos seja minimamente constitucional. Eu não vou nem entrar nesse debate, mas conduta social é um elemento que o juiz deve levar, deve ter muita cautela na implementação. Primeiro porque nós não conhecemos a conduta social do réu pelo processo, e nós só deveríamos levar em consideração na condenação e no cálculo da pena aquilo que foi contraditado. Número 2, como ele conduz a sua vida não é um problema do judiciário. O problema do judiciário é aquele fato que foi concretamente apresentado.
Personalidade do agente também é um elemento muito difícil, né? O juiz não tem capacidade técnica de aferir a personalidade de ninguém, esse é um atributo da psicologia ou da psiquiatria. E, de novo, a personalidade do agente, aquilo que ele é, não deve influir no cálculo da pena daquilo que ele fez. O direito penal é um direito penal do fato e não um direito penal do autor. Motivos, né? Motivos são os motores, aquilo que levou o indivíduo a cometer o crime, né? E aqui sim, essa é uma circunstância bastante utilizada. Nós vamos discutir um caso concreto num próximo vídeo, em que o motivo é centralmente discutido. Circunstâncias. Circunstare, né? Se nós olharmos ali a etimologia da palavra, é aquilo que está circundando o fato. Portanto, não constitui o fato em si, né? Mas está ali orbitando em torno do fato. Então pode ser o tempo do delito, a condição em que se encontrava o bem jurídico, algum elemento, portanto, particular que torne a punição do sujeito mais grave ou menos grave. As consequências do crime. Aqui também é preciso ter um cuidado muito grande. Todo crime gera consequências. Se ele não gerasse consequência, nós não o teríamos considerado o crime para começar, né? Então, evidentemente, aqui é preciso atentar para as especiais consequências do crime, aquelas que excedem o próprio tipo penal. E, por último, o comportamento da vítima. E vejam, então, muito cuidado na interpretação desse elemento, né? Por vezes, a vítima colabora para o delito, né? Por exemplo, num homicídio culposo, em que o sujeito está acima da velocidade permitida, portanto ele quebrou o dever de cuidado, mas a vítima sai fora da faixa de pedestre de uma moita correndo no escuro. Quer dizer, de alguma forma, ela, por descumprir a lei, também colaborou para a superveniência do delito. Qual que é o risco aqui? Nós revitimizarmos a vítima, né? Então, naturalmente, a mulher que estava de roupa curta, o comportamento da vítima nesse caso não está favorável ao estuprador, porque ela estava fazendo algo dentro da liberdade dela, da discricionalidade dela. Quando a vítima quebra também ela a lei e colabora para o delito, então isso poderá servir, ser ponderado em favor do acusado. Ficamos por aqui então, e no próximo vídeo nós vamos conversar um pouquinho de como ponderar esses elementos.